Bom, o nosso convidado de hoje, ele é ator, ele é dublador, ele é também escritor. O nosso convidado de hoje, ele veio para falar sobre o lançamento, né, que lançou recentemente aí o seu livro, O Retorno de Netuno, tá bom? Vai estar aqui com a gente hoje, falando um pouquinho mais, é o queridíssimo Samir Murati, tá bom? Tudo ótimo, que prazer te receber aqui, viu? O prazer é todo meu. O Samir, como eu já falei, que é um grande ator, grande dublador e escritor. E você veio hoje aqui falar um pouquinho também, além de sua carreira, sobre o lançamento recentemente do teu livro, né? O Retorno de Netuno, cara. Fala um pouquinho mais sobre esse livro. Eu vi que ele tem um pouquinho, Sami, de poema, também tem um pouquinho de crônica, tá? Olha aí o livro para vocês. Então, esse livro aqui, ele foi o produto da quarentena, né? Ele foi o meu... a obra que eu resolvi resgatar da gaveta, que já estava na gaveta há muito tempo, poemas de muitos momentos da minha vida, poemas bem antigos, alguns... Quando eu comecei a fazer a faculdade de comunicação, ainda era bem jovem, estava tudo jogado, tudo desarticulado, tudo desarrumado. Poemas mais recentes, também mais recentes, assim, de um tempo atrás já. Músicas que eu compus quando eu tinha em torno de 25 anos, canções que tem a letra. Essas crônicas são da época também dessas canções, onde eu estava escrevendo um pouco mais, e eu deixei, eu falei, cara, um dia eu vou mexer nisso, mas estava realmente me devendo isso, né? E aí eu nunca tinha ficado tanto tempo em casa como eu fiquei nessa quarentena, acho que ninguém. Então, eu falei, bom, eu vou fazer isso agora ou eu não vou fazer isso nunca mais, não vai ser nessa encarnação que eu vou fazer. E aí comecei a organizar, uma amiga minha que mora na Itália, a Tatiana Ribeiro, que fez o prefácio do livro. A gente começou a compilar os poemas, eu dividi... o livro tem 2 blocos de poemas, esses poemas mais antigos, mais juvenis, que são poemas um pouco mais românticos, um pouco mais ligados à natureza, né? Ligados aos elementos da natureza, falam de mato, de cachoeira, de amor, enfim. E falam de outras coisas também. E os poemas mais cascudos, mais recentes, que são um pouco mais elaborados, um pouco mais simbólicos, um pouco mais surrealistas, né? As crônicas também, as crônicas e os contos são narrativas curtas, né? de passagens, algumas assim vividas por mim, mas com alguns elementos de ficção também. E os aforismos, que são pensamentos que eu desenvolvi assim rapidamente, alguns pequenos, alguns mais longos, alguns com um humor também. Então, o livro ele tem várias facetas, né? E a gente organizou isso e aí eu editei por uma editora aqui do Brasil, a gente ia fazer inicialmente aquela editora dos Estados Unidos, pela Amazon. Acabei, não compensava, porque o frete, em função da alta do preço do dólar, não ia compensar. E aí a gente começou tudo de novo com uma editora aqui do Rio de Janeiro, né? A Ibis Libris, que fez um trabalho maravilhoso. E o livro ficou, modéstia à parte, muito bonitinho. Ele, pela grossura dele, ele não está caro não, viu? Já vou vender meu peixe aqui. Ele está sendo vendido a R$45. Esse livro com 250 páginas em livrarias, um livro dessas dimensões está em torno de R$60, então ele está quase a preço de custo. Pode mandar mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, mandando. Se a pessoa morar aqui no Rio, a gente entrega a domicílio. Se não, a gente bota no correio, tem uma taxa mínima também, mínima de R$7 e alguma coisa, e aí, para qualquer lugar do Brasil, e aí o livro sai com essa taxa, se você morar longe, sai a R$53, né? Aí deposita e a gente manda o livro para você. Tá bem legal, é uma maneira também de conhecer um pouco mais o meu trabalho, um pouco mais a minha vida, né? Uma vez que esse trabalho não tem nada a ver com a arte da atuação propriamente dita. Embora vários atores e poetas que eu convidei para dizer os meus poemas
fizeram coisas maravilhosas, estão todos na minha página do Facebook, alguns no Instagram, deram alguns diferentes shows de interpretação de como se lê um poema de diversas maneiras, né? Então foi muito legal ver esses poemas lidos por outros colegas, né? Samir, eu vi que o livro ele traz um pouquinho de signos, né? E símbolos sobrenaturais. E até o próprio nome do livro eu achei incrível, O Retorno de Netuno. Será o porquê do retorno de Netuno? O porquê do retorno? Todo mundo faz essa pergunta, isso tem sido uma pergunta reincidente nas lives. Acho que quem tem acompanhado já pode explicar no meu lugar, porque não, mas eu falo com o maior prazer. Realmente, assim, tanto o meu trabalho de teatro como o meu trabalho de escrita, quer dizer, quando eu escrevo a peça, tem uma ligação muito grande com essas ciências esotéricas, digamos assim, né? A astrologia, a mitologia, o tarô, né? E aí vem os planetas, alguns símbolos cósmicos, enfim. E o Netuno, por que o Netuno? O Netuno, primeiro, que ele é o regente do meu signo. Eu sou peixes e ele é o regente de peixes. Agora, esse termo, o retorno, ele tem basicamente duas aplicações. Primeiro, que foi o retorno aos meus escritos, reescritos que já estavam dentro de uma gaveta há muito tempo, passando por diferentes casas que eu mudei nesses últimos anos, né, que eles já estão comigo há muito tempo. Então, assim, esse retorno foi um retorno também assim, a esses escritos num tempo e num espaço diferentes do momento que eles foram escritos. Então, esse é o primeiro retorno. O segundo retorno é um retorno utópico, eu explico isso no livro, que é o seguinte: na astrologia, quando você nasce, você faz o seu mapa natal, você tem um mapa lá com as configurações dos planetas na hora que você nasceu. Aí você tem o seu signo, no seu caso, você é o quê? Qual é o seu signo? Eu confesso que eu não sei. Quem nasce em dezembro? Que dia? Dia 5. Sagitário. Então você é Sagitário. Descobri agora. Você é Sagitário, dependendo. Já vi que você não é ligado em astrologia. Dependendo da hora que você nasceu, dependendo da hora que você nasceu, você tem um ascendente. E dependendo também do lugar, de uma série de coisas, você tem uma série de conjunturas de vários planetas, né? Então, por exemplo, o Saturno, que é um planeta muito importante no mapa da gente, que ele está ligado às realizações do plano material, ele dá uma volta no que a gente chama da mandala astrológica, ou seja, ele passa por todos os signos e volta ao ponto original, de onde você nasceu, no seu mapa, quando você está completando 30 anos. Ele leva quase 30 anos para dar essa volta em todos os signos, né? E aí, assim, é a famosa crise dos 30. É a famosa crise, né, que a gente chama crise dos 30, que você faz uma reavaliação da sua vida, você coloca a sua vida na balança, fala, por que eu fiz da minha vida até agora? E ele vai cortando, o efeito do Netuno, ele vai ceifando e peneirando o que de fato pertence a você nessa vida, né? E o que não tem está de fora, né? Coisas que você tentou segurar, que você não conseguiu, ou que você não conseguiu fazer direito, essas coisas vão voltar de alguma forma para você do jeito que você plantou. Se você plantou bonitinho ali uma batata, a batata vai nascer bonita. Se você plantou a batata meio bichada, vai, né? Estou dando um exemplo meio ligado à agricultura, mas é mais ou menos isso, né? Se você bebeu, fez tudo, usou todas as drogas, quando você chegar nos 30, teu corpo vai estar, né, pensando naquilo que você, sentindo tudo aquilo que você usou. Bom, esse é o retorno de Saturno. Aí você tem um outro retorno, que é um planeta mais lento e mais distante ainda, que é o Urano, e que leva 40 anos para dar a volta, que é o retorno de Urano, que é a crise dos 40, que é a famosa crise dos 40, que também existe, né? Mas, demarcadamente, são essas duas crises. O Netuno ele ainda é mais lento, ele faz uma elipse mais longa, e ele levaria 156 anos para dar a volta na sua mandala astrológica. Então, ninguém vive um retorno de Netuno em vida. Eu não conheço ninguém que tenha vivido, infelizmente, 156. Até gostaria. Mas, então, assim, é uma licença poética de um retorno que é utópico, porque, na verdade, o Netuno,
como todo planeta que a gente chama de planeta impessoal, que é o caso dele, do Urano e do Plutão, são planetas que ficam no seu subconsciente, eles atuam de uma forma muito sutil, né? Pessoas que têm a minha idade, que têm 5 anos a menos que eu, 5 anos a mais que eu, têm o Netuno no mesmo signo, porque ele fica muito tempo em cada signo, né? Então ele atua na tua sensibilidade criativa, na tua psique, na sua capacidade de criar, na sua capacidade. Ele tem vários desmembramentos, vários desdobramentos positivos e negativos. Entende? A espiritualidade, da mesma forma que ele está ligado também a fraquezas do espírito, a infidelidades, a escapismos de todas as categorias, ao álcool, à bebida, à droga. Então, o Netuno ele é muito poético. O mundo de Netuno é o mundo da fantasia, é o mundo do desenho animado, é o mundo do cinema, é o mundo do teatro, é o mundo da escrita. Esse é o mundo do Netuno. Quer dizer, não é um mundo como o de Saturno, que é a realidade concreta ali do 1 mais 1 igual a 2. Só que para você realizar as coisas nesse mundo de Netuno, você também precisa passar pelo Saturno, evidentemente. Por isso que os planetas vêm um depois do outro, né? Então, esse retorno de Netuno é isso, é um retorno utópico, né? Onde você se vê diante das suas criações e revisitando lá os seus escritos num momento muito marcado por um elemento absolutamente que nos tirou o controle, que foi essa pandemia, né? Que colocou a gente num lugar que a gente talvez nunca volte mais a ser como a gente era antes, né? Então, feliz ou infelizmente, mas enfim, quem vai dizer é o tempo. Verdade. Fui claro, Rua? Deu para entender? Deu para entender esse título? Claro. Como eu te falei, é um negócio, cara, muito, não digo complicado, mas tem uma extensão muito grande. A Marta está perguntando, ele rege que signo? Ele rege peixes. O Netuno rege peixes, né? É legal pegar as perguntas das pessoas. É legal, cara, isso. Eu não entendo, mas assim, é uma coisa que é legal você entender. Porque é um mundo que nem todo mundo conhece. Eu, por exemplo, você vê, eu não sabia nem meu signo, né? Então é um mundo... Não tem que saber, mas não tem que saber também. Não? Isso é uma coisa, entendeu? Por exemplo, esses instrumentos que a gente está tendo que lidar para fazer live, para fazer todas essas plataformas, cara, eu estou apanhando muito e provavelmente eu não vou conseguir aprender, entendeu? Porque são coisas que fogem da minha, até do meu querer. Eu preciso, então eu tenho que de alguma forma, mas é difícil entrar na minha cabeça por uma questão, primeiro, geracional, não é uma coisa da minha geração, a sua geração já tem muito mais facilidade com isso. Eu fico impressionado, né? Eu fiz um podcast outro dia, aí saiu do ar. Falei, não se preocupa não, daqui a pouco ele deu um jeito lá, o negócio voltou, quando foi coeditado ninguém percebeu nada, eu fiquei impressionado, falei, caramba, que mágica. Mas olha, eu estou falando, tem umas pessoas que estão perguntando aí, eu estou vendo, é legal também responder as perguntas das pessoas, aqui, sem querer me meter aí na sua condução, né? Sim. Mas além de você ser um grande ator e dublador e escritor, o pessoal está falando muito aqui sobre as vozes que você faz, né? Você dá voz a muitos personagens e muitos deles eu sou muito fã. A exemplo do Dr. Dolph Smith de Phineas e Ferb, que, cara, você marcou a infância de muita gente. Você falando a todo momento comigo, a única coisa que dá para perceber é que você é a voz do Dr. Dolph Smith de Phineas e Ferb. A minha voz falando assim parece com a do Dolph Smith? Me lembra muito. Lembra, né? Tem que lembrar, né? Mas a dele é mais assim, é mais rasgada. Eu te odeio, Perry, eu nem tô rico. Né? Uma coisa mais assim. Sim. Foi um personagem muito marcante. Foi um presente que me deram. Assim, eu não fiz teste para esse personagem, o Manolo Rey. Não fiz teste. Até porque esse personagem ele ia ser um piloto que ia ter, né? O Manolo Rey, que você deve conhecer, da diretor de dublagem, me chamou, porque que dubla o Homem-Aranha, me chamou para fazer o piloto, e aí o desenho emplacou, rapaz, mas eu fiquei uns
acho que uns 5 anos, dublando ele direto. E era uma canseira, porque às vezes eu tinha teatro, e aí não tinha como desmarcar o desenho, porque o desenho tinha que ir naquele dia. Tinha aqueles bifes enormes, ele falava muito rápido, né? E termos, às vezes, difíceis, né? O livro Ocarinator, uma coisa assim que ele inventava lá, né? Que com isso eu vou destruir, né? Uma coisa complicadíssima. E fora isso, às vezes eu tinha que cantar também. No YouTube tem alguns vídeos cantados. Sim. Né? E aí aquela voz, para cantar com aquela voz, era um exercício cruel. Às vezes, em sua maioria das vezes, eu fazia algum aquecimento na medida do possível, porque também não tinha muito tempo para isso. O Félix, que era o diretor musical lá da Delarte, onde a gente dublava, ele me passava frase por frase, e a maioria, todas as notas praticamente eu alcançava. Uma ou outra que, dependendo da música, que ficava muito difícil, aí lá na máquina eles ajeitavam, porque às vezes era muito difícil cantar naquela voz. Né? Falar às vezes já não é... Pode falar. Não, fala o que você ia falar. É isso. Você sabe que de Phineas e Ferb, tudo que eu queria era que minhas férias durassem todo o tempo, 365 dias, se não me engano, são 365 dias, que passam depressa, mas tem que rolar novidade. Tudo que eu queria era conseguir ter as férias dele, cara. Do nada, sei lá, no desenho, os caras montam a montanha-russa, eu era louco pra aquilo, cara, era muito bom. Hoje ele aparece como convidado num outro desenho aí que de vez em quando eu dublo, mas infinitamente menos, né? Ele aparece. Não sei nem qual é o nome do desenho, um outro desenho que vem lá de São Paulo, que eu dublo numa casa aqui. Aí de vez em quando ele dá o ar da graça, assim, aparece um pouquinho. Mas ele teve um momento assim que ele só dava ele. Sim, é sensacional o desenho. Foi o meu cartão de visita da dublagem. Demais, cara. Uma vez eu estava no interior do Brasil, lá num rio, lá navegando, no meio do Mato Grosso, lá no meio de uma barquinha, assim, o barqueiro lá, e tinha uns turistas junto comigo, assim. Aí cada um perguntando, o que você faz? O que você faz? Eu faço televisão, faço dublagem, não sei o que. Você faz dublagem? Poxa, o que você dubla? Aí eu falei do Feliz Juiz, quando eu falei, isso era um bando de adulto, não era nem jovem que nem você, nem criança. Bando de... Cara, eles deram um pulo dentro do barco, o barco quase que virou. Foi muito engraçado. Eu falei, gente do céu, eu não sabia que agradava adultos também, né? Quer dizer. Sim. É muito bom desenho. Foi muito legal. Diga. Samir, tem um que você dublou também, cara, que esse eu lembro muito. Esse dia eu tava tentando lembrar esse nome, que é Yi Yang-yo. Acho que é assim que pronuncia. Yi Yang-yo. Você fez a segunda voz do Yo. Ah, sim. Era um desenho... Como é que era? Eu tô vagamente... Yu era o coelhinho azul. Yang, eu acho que era a coelhinha rosa. Tenho quase certeza. E eu fazia o quê? Era muito bom. Você fazia o Yo. Ah, eu fazia um coelhinho, é verdade. Nossa, esse desenho... Ele não foi muito longa a série, não, né? Não teve muitos episódios. Foi o Guilherme Briggs que dirigiu. Foi o Guilherme Briggs, eu me lembro. Foi o Guilherme Briggs que dirigiu. E eu nem me lembro a voz que eu fazia. Era uma voz pequenininha, né? Era uma voz mais... Sim, que era como se fosse uma criança. Era como se fosse nossa, exatamente. Era difícil também por causa da voz, né? Era uma voz bem diferente da minha, bem diferente do Fennismirtz também. Mas eu nem me lembrava desse desenho. Se encontrar alguma coisa no YouTube, manda para mim, porque eu não tenho nenhum registro dele. Esse daí... no YouTube, é muito bom. Tem no YouTube? Dublado por mim? De vez em quando eu assisto. É porque você fez a segunda voz, né? Então tem alguns episódios que foram com o dublador e tem episódios para você. Ah, tá, entendi. Legal. Mas é muito bom. Já são quantos anos já de carreira? Porque de dublagem aqui, mas você é um grande ator, né? Então, eu entrei para dublagem, eu já era ator, né? Eu já era ator de teatro, não estava conseguindo me manter financeiramente
como ator de teatro, estava numa pindaíba, eu dividi apartamento com um amigo meu, e ele viajou para os Estados Unidos, e eu fiquei tendo que pagar o aluguel sozinho, e eu não tinha como pagar o aluguel sozinho. E aí eu vi um curso de dublagem, eu não pensava em fazer dublagem, não tinha passado pela minha cabeça, e vi aquele curso como uma possibilidade de eu fazer alguma coisa que me desse, de fato, um ganho financeiro, né, para que eu pudesse pagar meu aluguel, afinal de contas. E aí fui fazer um curso na extinta TV Tupi, na URCA, né, era um curso aos sábados à tarde, fui fazer assim, meio que, né, até botando um dinheiro que para mim era difícil e acreditando, assim. Aí meus dois professores eram 2 diretores da Herbert na época, o Mário Jorge e a Mônica Rossi, a esposa dele na época. Na verdade, ela não era diretora, não, ela era só dubladora e ele era o diretor. Depois é que ela dirigiu. E aí, a turma, na verdade, era uma turma, não tinha muito aluno, não tinha muita turma, como hoje, tem vários cursos de dublagem, né? Sim. Era uma coisa muito... Estava começando ainda, aí a Herbert Richards, naquele momento, no início dos anos 90, estava precisando de novas vozes, porque estavam chegando aquelas produções das novelas mexicanas, que tinham muitos personagens, e eles não tinham um time tão variado, já tinham aquelas vozes consagradas, em sua maioria, daqueles grandes dubladores, né, que já eram mais antigos, e que eu conheci praticamente todos, mas eles não tinham um time tão grande. O casting da Herbert Richards não era tão numeroso assim. E eles estavam realmente precisando. Aí o Mário e a Mônica gostaram de mim, eu fiz um mês de curso, eu acho, e me levaram para fazer um teste na Herbert Richards. Eu fui tremendo, né? Tremendo. E fiz o teste, eu dei a sorte de fazer o teste. Meu teste não foi muito fácil, mas eu fiz com um diretor que me deixou muito à vontade por causa do jeitão dele, que é o Salsicha, que é o Mário Monjardim. Mário Monjardim, que é um gaiato, um caipira maravilhoso. Ô, meu filho! Ele fazia o Salsicha, né? Agora ele não está mais dirigindo. Quem está trabalhando no lugar dele é o filho dele, o Júlio Monjardim. E o Mário, eu fiz um teste lá, botei lá o fone, saí de lá achando que aquilo não ia dar em nada. Falei, meu Deus do céu, foi uma droga meu teste. Puxa vida, não vai dar em nada esse negócio. No dia seguinte, a Herbert Richards me ligou para assinar a minha carteira de trabalho. E aí eu trabalhei na Herbert de 91, no final de 91, que eu entrei em 92 praticamente. Trabalhei até ela fechar em 2010, 2009, 2010. Foi quando ela acabou, que ela faliu, que ela fechou, né? Infelizmente. E eu trabalhei lá durante todos esses anos. Trabalhei e continuei fazendo televisão, fazia mais televisão até do que eu faço agora, fazia teatro. A Herbert sempre foi muito legal comigo, que assim, eles conseguiam... muito da Herbert, cara. Era muito legal, enfim, foi a maior dubladora da América. Eu sempre quis saber quem era... Sim, eu sempre quis saber quem era o Herbert Richards. Sempre no começo de todos os filmes tinha versão brasileira Herbert Richards. Exatamente. Pra mim, ele era o dono dos filmes. Caraca, quem será esse cara que comprou o filme e coloca o nome dele no começo de todo o filme? Só que era o nome da empresa, né? Era o nome da empresa. Que era dublado. Era sensacional, infelizmente. O seu Herbert foi um pioneiro, ele foi um pioneiro na dublagem brasileira. Antes dele as coisas aconteciam de forma muito fragmentada. Ele fundou a Herbert Richards bastante tempo antes de eu entrar, né? E começou aquele trabalho e nossa, era uma felicidade, assim, era um trabalho que a gente fazia com muito prazer. E eu peguei uma época, assim, por um lado muito rica, porque tinham grandes dubladores, assim, não que hoje em dia não tenha, mas era um pessoal que tinha, de fato, uma escola e que fez muita coisa importante, né? E uma formação também. Muita gente veio do rádio, alguns passaram pela televisão, passaram pelo teatro e se dedicaram mais à dublagem. Então, era um pessoal que tinha uma escola muito, muito sólida, né? E os diretores, em função dessa escola sólida, eles eram muito exigentes. Então, era muito mais difícil dublar naquela época do que hoje em dia. Por quê?
Primeiro porque hoje em dia você dubla sozinho, né? Em função de uma série de questões tecnológicas e de produção também. Hoje em dia é mais fácil para a empresa que o dublador entre e duble no estúdio sozinho. Isso também, de alguma forma, facilita a sua performance, porque não tem ninguém te olhando. Quando eu entrei, meu amigo, era eu, um super dublador aqui, um outro super dublador, todos numa bancadinha, às vezes 5 pessoas. Se a cena tivesse 5 personagens, ficavam os 5 ali, né? Fora, às vezes, o vozerio que ficava atrás de você, às vezes você também ia para o vozerio, né? Você ajudava no vozerio. As pessoas que estavam sentadas no banco queriam entrar nas cenas posteriores, ou já tinham entrado nas cenas anteriores, iriam voltar. Então era quase uma performance, porque você estava ali no meio de um monte de gente. E assim, às vezes você errava, todo mundo via que você estava errando. Às vezes você errava numa cena com 3 ou 4, tinha que voltar. Tudo. Então era bom que você não errasse, né? E a gente tinha diretores muito rigorosos, Newton da Mata, Sumara Luiz, Turelli, Ogala, que faleceu há pouco tempo, o Turelli já faleceu há mais tempo, o Newton da Mata também, Garcia Júnior, enfim. Não, Garcia, eu sempre confundo, Garcia Júnior ou Garcia Neto? Garcia Neto, não, era o pai, né? É isso mesmo. Sim. Enfim, eram diretores bastante rigorosos, né? Mas assim, eu tive muitas oportunidades, tanto que a minha base foi com esses caras, e com esses caras eu aprendi a dublar, e aí quando você aprende, você leva um tempo para aprender, porque o que você aprende no curso, sim, longe está de ser o que vai aparecer no estúdio para você fazer, que quase sempre é muito mais difícil. Seja não só pela quantidade de texto, mas pelas circunstâncias que acontecem. Primeiro, como eu te falei, você está na frente de todo mundo, né? E segundo, às vezes você tem que mudar coisas no texto, né? Você tem que mudar uma palavra porque não está dando, ou tem que acrescentar alguma coisa. Essas coisas você vê no curso muito rapidamente, né? Você só vai ver lá na prática no dia a dia, né? Então, o Mauro Ramos, que você deve conhecer também, uma vez que já tinha entrado e foi uma pessoa assim, que me abraçou muito no sentido de calma, rapaz, calma que você vai dublar com tranquilidade, que no início a gente ficava muito nervoso. Ele falou, um dublador leva uma média de 3 anos para se fazer, depois que começa a trabalhar. 3 anos. 3 anos é um tempo, e eu concordo plenamente com o Mauro Ramos, é um tempo básico e suficiente para que você se torne um dublador para dublar personagens grandes. Se você não conseguir também se desenvolver depois de 3 anos, então você vai ficar fazendo aquelas coisinhas pequenininhas e tal, né? Mas é tudo uma questão de oportunidade também. A Herbert me deu muita oportunidade. Mas a dublagem mudou muito. Aquele tempo não existe mais. Hoje em dia são outras pessoas, são outros diretores. Tem uma galera jovem que está chegando já com muito mais... como é que eu vou dizer? Essa coisa das redes, né? É muito mais eficaz. As pessoas se conhecem e frequentam seus grupos e subgrupos, né? E isso é uma coisa, né? Você mesmo é um fã da dublagem. Eu já fiz umas 3 ou 4 lives de pessoas que conhecem profundamente a dublagem. Então tem grupo, tem clubes, né? Tem clubes, tem vários. Na minha época, lá da Herbert, não tinha nada disso. Não existia isso. Sim, verdade. Nós éramos ilustres desconhecidos, né? Depois que teve essa coisa de colocar o nome das pessoas, tudo isso é muito mais recente, né? Mudou muito daquele tempo para cá. Mas, Samir, o nosso tempo está acabando. E antes da gente acabar, eu queria que você desse um retoque para o pessoal que está em casa. A gente começou falando sobre o lançamento do teu livro, Retorno de Netuno. Como é que o pessoal pode comprar o teu livro, que inclusive está num preço ótimo, pessoal? Está num preço ótimo. Olha, gente, o meu Instagram é samir.murad.14. Repetindo, @samir.murad.14. Então pode mandar mensagem para mim pelo Instagram, pode mandar mensagem no Messenger do Facebook, eu tenho 2 ou 3 páginas lá, Samir Murad,
para entrar é Samir _, mas não precisa, essa sigla não precisa não. Samir Murad, eu estou lá, me solicita que eu aceito, ou então pode mandar pelo Zap também. Eu posso dizer meu telefone aqui? Tem como? Claro. Então é 021, né, código Rio de Janeiro, 021 99 765 7246. 021 99 765 7246. Por um desses 3 veículos, você manda o teu endereço, diz que você quer o livro, a gente combina a forma de pagamento, se vai ser online, se vai ser depósito, enfim, se vai ser ao vivo, em cash, e você vai ter o Retorno de Netuno, que é um livro, vou mostrar ele pela última vez, que é um livro que está com uma aceitação bem legal e é o meu primeiro livro de poemas e crônicas que eu estou lançando na minha vida e provavelmente não sei se eu vou lançar alguma coisa mais nesse estilo, entendeu? Então, a quarentena te ajudou bastante a fazer. Nossa, eu tenho que agradecer a quarentena. Agora ela tem que acabar e ir embora também, né? Porque já deu, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Samir, eu quero muito te agradecer. Foi um prazer te receber, poder contar aqui um pouquinho do teu livro, que está sensacional. Das suas dublagens, não dá para falar toda porque o tempo é muito curto, né? Dá para colocar mais de 40 minutos no YouTube. Isso vai para o YouTube depois? Sim, segunda-feira sai no YouTube às 11 da manhã, tá? Você me manda o link, né? Mando sim. Então eu queria agradecer também a oportunidade, Juan, que você me deu, a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. É sempre bom a gente falar, né? Falar um pouco desse meu livro. Te agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live maravilhosa e desejar que em breve a gente esteja junto aí mais uma vez para falar de outras coisas. Exatamente. Muito obrigado pelo carinho, forte abraço, tá? Forte abraço. Logo aí, venda muito o teu livro, tá bom? O livro é muito bom, pessoal. Adorei o título, Retorno de Netuno, que eu vou aprender mais sobre astrologia. Eu sou um cara muito curioso para tudo. Samir, obrigado pelo carinho, um abraço. Obrigado. E volte sempre, cara. Valeu, um grande abraço. Tchau.